Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês o processo de transformação desse cabelão aí. Um cabelo cacheado, que ela já tem um costume de pranchar, né, toda semana. E ela não cuidava muito do cabelo, por exemplo. Ela não usava protetor térmico, não faz muita hidratação, então as pontas você pode ver que estava bem ralinha, estavam muito ressecadas. E eu optei por utilizar a ProHaul, né, a selagem da ProHaul, a Burix One, porque ela é bem nutritiva. Eu gosto de como ela deixa o cabelo, fica bem seladinho, fica encorpado. E no meu processo de alisamento, eu geralmente faço o tratamento antes, mas o cabelo dessa cliente estava muito poroso, muito ressecado. Então eu optei por fazer primeiro a selagem e depois o tratamento reconstrutor. Por quê? Se eu colocasse primeiro o tratamento, esse cabelo, como ele estava muito poroso e muito ressecado, ele iria sugar o tratamento e eu poderia não obter uma resposta tão boa com a selagem. Então, eu preferi que ele absorvesse bem a selagem para depois eu fazer o tratamento, né, reconstrutor, para repor aí tudo que foi perdido no processo de alisamento. Esse cabelo foi a primeira vez que a cliente veio, então a gente conversou para eu saber o que ela fazia, o que não fazia. Ela já tinha feito um alisamento antes, mas como vocês podem ver aí no vídeo, não pegou, né? O cabelo dela é bastante cheio e estava bem volumoso. Eu estava até com dificuldade para desembaraçar ele. Eu estava usando aí uma escova raquete para poder desembaraçar e vim com a aplicação. Como eu falei para vocês, ele estava bastante poroso, então esse cabelo ele absorveu a selagem. Eu costumo aplicar essa Burix One com o cabelo ainda úmido, só que o cabelo dela eu apliquei com ele quase seco, porque eu queria que realmente ele absorvesse aí o produto, né, para facilitar na hora do alisamento. E aí eu tô apliquei mechinha por mechinha, fui alinhando o fio, deixando o fio bem alinhadinho, puxando com o pente. Aí eu não tava somente puxando o produto com o pente, tá? Eu apliquei realmente no fio inteiro, porque eu queria que esse cabelo realmente absorvesse o produto. Então, se eu só aplicasse na raiz e puxasse para as pontas, poderia ficar alguma partezinha sem produto suficiente para alisar. E o meu objetivo era alisar 100% de primeira. E eu consegui, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Utilizando luvas, porque resseca, né, nossas mãos, o produto. E aí eu vou conversando com a cliente, como era a primeira vez que ela vinha, perguntando o que ela faz, recomendando, né, o uso de bons produtos, protetor térmico, porque ela não usava de protetor térmico. E ela gosta de cabelão, ela gosta de cabelo grande. E ela sempre teve o cabelo grande, né? Na verdade, ela já cortou algumas vezes, mas ela gosta mesmo de cabelão. Então, pra gente ter o cabelão, a gente tem que cuidar do cabelão, na verdade. E ela não usava protetor térmico, então as pontas, pra vocês terem noção, tava muito ressecada, muito porosa e fininha. Você vê que quando eu vou puxando as mechas, em cima tem mais volume e vai descendo, ele vai afinando. No final a gente deu uma paradinha no cabelo dela e ela não queria parar muito, né? Porque ela queria deixar o cabelo grande e liso. Mas a gente não aparou tanto, não. Você vê aí que eu coloquei mais produto
e eu acredito que eu repus umas 3 vezes, porque o cabelo sugava produto e era muito cabelo, gente, muito cabelo. É por isso também que eu indico só fazer orçamento pessoalmente, porque foto engana muito. Então, por foto é uma coisa, né? O cabelo pode estar pranchado ali, pode estar ou amarrado, né? Ele já baixa o volume. E aí, quando a gente lava, que a gente vai ver a realidade do fio. O cabelo é cheio. O dela mesmo era muito cheio, dava para umas 3 cabeças. Mas um cabelão muito bonito. Só precisa de um pouquinho mais de cuidado, né? Mas aí eu aconselhei ela, conversei direitinho e conscientizei, né? Porque esse é o nosso papel. Não é somente chegar a cliente, a gente atende e pronto. A gente tem aí mais de 2 horas, né, de procedimento. Então dá tempo da gente conversar bastante, conhecer nossas clientes, oferecer uma água, um café, tratar bem, né? E criar um laço, criar um vínculo com essa cliente. Saber do que ela gosta, dar dicas, né, de cuidados capilares. Eu sempre procuro fazer isso com minhas clientes. Eu pergunto o que faz de cuidado capilar, quais produtos que usa. Eu não... Em questão de quais produtos utilizar, eu não faço assim muita merchan de produtos que eu trabalho no salão. Lógico que eu vou indicar aqueles que eu trabalho. Mas assim, eu não faço como obrigatoriedade, sabe? Eu pergunto o que a cliente usa, se ela tem consciência de um cronograma, se ela tem consciência do que ela precisa usar. Essa cliente, por exemplo, que o fio dela, né, estava poroso, estava ressecado, eu indiquei a ela para comprar uma máscara que fosse de hidratação, para repor a água, para deixar os fios selados, brilhosos. E nesse momento aí, eu passei o Photon Lise, que eu sempre utilizo, tanto em tratamentos quanto em processos químicos. E eu deixei ele agindo mais ou menos umas meia hora. No cabelo dela, que era para deixar 100% liso, eu deixei agindo 1 hora. Então eu deixei meia hora com Photon Lise e mais meia hora com aquele saquinho. E por que utilizar o saquinho? Tem gente que usa papel filme, né, que é para deixar bem enroladinho, mas para mim o Photon Lise e o saquinho já funciona super. Então, para que serve esse uso do saquinho? Para você manter ali em isolamento o produto, então ele não vai ressecar, não vai evaporar e ele vai penetrar melhor no fio. Você vai manter aí esse produto em ação constante no fio, ele não vai evaporar, não vai ressecar e não vai perder a eficácia. Então, você vai ter aí um alisamento ainda melhor, tá? Então, eu deixei agindo aí 1 hora no cabelo dessa cliente, porque eu queria que ele absorvesse bastante. Enxaguei 100%, assim como as instruções do produto. Não tenham medo, gente. Não deixem, assim, resíduos, sabe? Lógico que você não vai enxaguar horrores, mas enxague bem o produto. Não deixe resíduos, até para não ter nenhum problema de excesso de produto, de causar alguma alergia, né, no couro cabelo da nossa cliente. E eu sequei tirei bastante da umidade com o secador. Deixei ele mais para úmido, né? E vim escovando. Eu faço essa divisão aí que vocês viram. Eu divido por partes, porque eu acredito que otimiza mais o tempo. Porque eu não preciso estar desligando o secador, ligando o secador, desligo o secador, tira a mecha. Não, eu já deixo aí todo divididozinho e venho fazendo a escova. Aí eu só tiro a presilha e venho escovando mecha por mecha.
Vocês podem ver aí que só na escova o cabelo ele já ficou bem alinhado. Mas por vídeo, na verdade, dá pra ver sim. As pontas, eu ia dizer que não dava pra ver. Mas se você observar as pontas, vocês vão ver que as pontas estão bem esvoaçadas. Ela não ficou bem alinhadinha. Isso é por conta do ressecamento. Mesmo com o produto na escova, ele ainda ficou as pontas bem ressecadas. Mas você vê aí que só com o secador ele já deu uma alinhada muito boa. Tem pessoas que não gostam de escovar, né? Eu vejo alguns profissionais que não escovam, preferem só bater o secador e pranchar o cabelo. Eu prefiro escovar, porque o trabalho é menor e eu acredito que você agride menos a fibra. Porque pense comigo, você só seca o cabelo e ele seca cacheado. Então, o seu trabalho para modificar a estrutura dessa fibra só com a prancha vai ser muito maior. Porque ele já vai estar seco naquele formato de ondas. E aí você vai ter que quebrar aquilo somente com a prancha. Então, eu acredito que você já deixando o fio alinhado, ele já sequinho, alinhadinho, você só vem selando. Seu trabalho vai ser somente de selar, né? Então, eu gosto sim de escovar. Já vi profissionais aí no YouTube falando que em retoque, né, de raiz, preferem deixar assim, porque dá pra ver até onde o cabelo tá natural, que é para fazer o alisamento. Mas eu acredito que, pelo menos eu trabalho assim, né? Que dá sim para você ter uma noção de onde tá onde vai fazer o retoque, dá para ver. E eu faço dessa forma. Nunca tive problema, nunca tive nenhum problema em relação a isso. Sempre alisei, nunca tive quebra na emenda ali, né, do natural para onde a gente já alisou. Nunca tive problema de quebra. Até por isso também que eu não lembro agora se eu já comentei aqui que eu faço o tratamento antes. Já comentei sim no comecinho do vídeo. Eu faço o tratamento antes. E o tratamento que eu faço é um tratamento reconstrutor. É um tratamento que eu primeiro lavo o cabelo, utilizo o shampoo que ele vai tirar resíduos de outras químicas. Não é um shampoo anti-resíduo, tá? Ele não deixa o cabelo extremamente ressecado, nem nada disso. Mas ele é um shampoo que ele vai tirar metais pesados para evitar quebra, incompatibilidade, esses tipos de problemas, sabe? Se a sua cliente tomou banho de piscina, que tem cloro. Então, esse shampoo e a máscara, né? Que a máscara ela é de reposição de carbono, ela é rica em vários nutrientes. Então, ela vai fortalecer essa fibra. E por isso que em cabelos que é só retoque, eu utilizo ela. Porque aí ela vai estar fortalecendo essa fibra que já foi processada e evitando, né, que traga futuros danos. De, às vezes, esgarrar ali um pouquinho do produto em cima dessa fibra enquanto a gente está aplicando. E no retoque, eu não faço retoque no cabelo inteiro. Eu só faço o retoque na parte que cresceu. Eu só aplico e prancho a parte que cresceu. A parte que já passou por procedimento, que já está alisada, eu não aplico e nem prancho. Não prancho, no caso, a quantidade que tem que pranchar para alisar. Eu prancho, assim, só para finalizar mesmo a mecha, né? Para selar. E aí eu tô fazendo o procedimento de prancha, faço aquele trabalho na raiz,
Eu quero pedir desculpa, gente, porque o vídeo eu tô aprendendo ainda, né? Posição de câmera. Então eu fiquei um pouco na frente do celular. Teve hora que o celular descarregou e aí eu tive que botar para carregar. Mas dá pra ver direitinho aí. As pranchas que eu tô utilizando, a azul é a da Babyliss Pro, aquela Roger. E a outra, que é a preta, é a Titanium da Taif, que ela só é duas temperaturas de regulagem, que é 200 e 230. Eu não gosto muito de trabalhar com aquela preta pra ela sozinha, mas no cabelo dela, que era pro fio inteiro, eu trabalho com as duas pranchas, tá? Aí eu faço a raiz com a Babyliss Pro, trabalho bem a raiz para deixar bem alinhadinho e depois no comprimento eu venho com as duas pranchas. Pra mim deu certo, eu senti que eu cansei bem menos o meu braço, porque vocês que trabalham nessa área, vocês sabem como é complicado, né? Pode dar até tendinite ou algo do tipo no cabelo, no nosso braço, né? No nosso ombro. Eu mesmo já passei por esse processo inflamatório, tive que fazer fisioterapia. Então, quando é o cabelão assim, eu utilizo duas pranchas e dá super certo, tá, gente? Eu não fico contando muito quantas passadas. Quando eu vejo ali que a fibra tá alinhadinha, tá seladinha, aí é o suficiente. Mas em média é umas 20, 30 passadas quando o cabelo é mais resistente. E aí eu venho fazendo esse retoquezinho final só para garantir mesmo. E no comprimento é isso mesmo, 20 passadas, no caso 10 com cada braço, né? Eu vou contando ali. E aí onde eu vejo assim que eu peguei uma mecha talvez um pouco grossa, eu vou, repasso. Mas aí eu tava caprichando mais mesmo, porque o cabelo dela, ela me falou que ela já tinha feito uma selagem antes e não obteve o resultado, que o cabelo dela continuou cacheado. Não sei se vocês viram aí que passou uma moça, essa moça era a irmã dela, e ela falou que da outra vez que ela fez com uma mulher, o cabelo dela na primeira lavada já voltou, né? Então, um dos... esqueci a palavra, gente. Mas dos pontos positivos de você também lavar o cabelo da sua cliente no mesmo dia é você mostrar o resultado, né? Para essa cliente não ter o problema de chegar em casa, a surpresa, né? De chegar em casa e tá lá o cabelo da mesma forma, ou então com ondulações. Então, você fazendo isso já no próprio salão, você já enxágua, seca o cabelo ali e já mostra à sua cliente o resultado do seu trabalho. Então, ela já vai sair daí feliz e satisfeita, né? Mas eu sei que nem sempre dá para fazer isso. Nesse dia, deu porque era meio de semana e eu tinha marcado só ela. Então, nesse horário aí, eu só tava trabalhando o cabelo dela e o da irmã dela, né? Que eu fiz depois. Então, fica mais tranquilo. Mas em um fim de semana, por exemplo, eu sei que é complicado fazer isso. Mas procure fazer, porque você vai garantir, né, o resultado. Sua cliente vai ver ali o resultado e vai sair mais contente e mais confiante no seu trabalho. Então, aí eu fiz todo o procedimento de prancha, da raiz às pontas. No começo é complicado mesmo para você administrar duas pranchas, né? Você trabalhar assim, requer um pouquinho de coordenação motora, mas não é um bicho de 7 cabeças não, tá? E para cabelos assim muito grandes e que é cheio, vale super a pena. Você tem o resultado garantido e o cabelo fica assim 100% lisinho.
E tomem muito cuidado com o excesso de calor, porque pode acabar rompendo a fibra por excesso de calor, tá? Então aí eu utilizei 2 pranchas, mas eu analisei que é um cabelo fino, ou que não é um cabelo tão fino, é um cabelo com a fibra um pouco resistente. Não que ele me deu muito trabalho para alisar, não foi isso, mas eu percebi que ele tinha uma resistência para a temperatura, mas se fosse um cabelo fininho, como eu tenho clientes que têm o cabelo fino, que não é muito cheio, eu utilizo uma prancha só mesmo. Dói o braço? Dói. Mas eu não quero correr o risco de queimar essa fibra, né? Dessa fibra se romper pelo excesso de calor. Então, Gabi, como eu vou saber quantas pranchadas é? Gente, você vai ver a fibra como vai estar. Se a fibra já estiver ali seladinha, claro, se você tá com o produto, você passar 1, 2 vezes, já vai estar selado. Mas você percebe pelo toque. Com o tempo você vai acostumar com o visual, com o sensorial, né? Você tocando na fibra, você vai ver que ela vai estar bem selada. Então, quando você vê que o cabelo já tá bem seladinho, que deu aquele brilho, aquele cabelo ficou soltinho, então já tá bom, não precisa você exceder, porque você pode acabar queimando esse cabelo. Aí não é legal, né? Aí você perde a confiança da cliente, ela vai achar que foi corte químico, já não vai querer mais fazer produto com você. Quando na verdade foi só um excesso de calor, não foi um corte químico. E eu já vi acontecer muito, tá, gente? De quebrar fibra por excesso de calor. É por isso também que eu trabalho com essa marca, né? A Babyliss Pro e a da Taif, apesar dela ser um pouquinho mais pesada, mas são 2 marcas que eu confio, porque eu já trabalhei com uma outra marca, que eu não vou citar nomes, mas que todo mundo sabe aí que é a mais quente do mercado, né? E claro que a gente foi por falta de instrução na época, porque quando lançou, bombou, né? Foi aquela explosão, todo mundo queria, alisava em 4 passadas. E não se tinha aí, pelo menos eu não tive, né? Essa instrução. E eu fui passar no cabelo da cliente, na temperatura máxima, porque a gente que trabalha com alisamento já quer, né? Botar a temperatura máxima, porque alisa. Eu não tive aí essa instrução. E acabou que rompeu a fibra da cliente. Ainda bem que foi uma mecha só, porque já pensou se eu fosse passando no cabelo todo e aí quando ela fosse lavar, o cabelo ia embora junto com Deus, né? Então, muito cuidado e atenção quando vocês forem fazer esse processo de prancha, principalmente com essa prancha aí que vocês sabem qual é que eu estou falando. Já aconteceu comigo, já aconteceu com conhecidas minhas que são cabeleireiras e elas também trocaram de marca, né? Optaram por outra marca. Me desculpem aí a barulho agora dos carros, resolveram passar todos os carros na rua aqui agora. Mas voltando ao assunto, já aconteceu com conhecidas minhas, né, colegas de trabalho também, com essa mesma prancha. Então eu optei por não utilizar, né? Optei por utilizar marcas mais antigas, marcas que eu já confio, que eu já sei, né, como é que eu uso nos cabelos tanto finos como fios mais grossos, e eu obtenho esse alisamento. Nunca me ocorreu, nunca tive nenhum tipo de problema com essa prancha da Roger, a Babyliss, né, que é a original. Nunca tive nenhum tipo de problema, tanto cabelos finos. Eu faço ali o alisamento, 20 passadas, 15 passadas, a depender do cabelo, e eu obtive
alisamento 100%, eu nunca tive problema. E eu prefiro trabalhar assim, com segurança. Ela é um pouco mais pesada? É um pouco mais pesada, mas dá para trabalhar tranquilo, não tenho problemas. Uma outra dica também que eu quero dar para vocês. Gente, façam musculação. Não é brincadeira, é sério. Façam musculação. Fortaleçam o corpo de vocês, tanto perna quanto braço. Porque esse trabalho da gente tem muitos movimentos repetitivos. Então, pode causar lesão, né, do músculo e por muitas vezes lesões que são irreparáveis, lesões que você vai levar para o resto da vida. E podem até te afastar da profissão, né? Eu conheço muitos profissionais mais antigos que pararam a profissão porque adquiriram lesões nos ombros, nas mãos, no braço. Então, quando a gente fortalece esse músculo com exercícios, a gente sente menos dor, a gente causa menos estresse, né, no músculo. Então, é importante a gente se cuidar para trabalhar. Porque se a gente só trabalhar ali movimentos repetitivos todos os dias, a gente vai ter um tempo menor, né, de validade, vamos se dizer assim. Então, fortaleçam a musculatura de vocês. Eu sei que é difícil a gente achar um tempinho, mas a gente tem que achar um tempo para se cuidar, sim, porque senão a gente vai trabalhar para gastar com remédio, né? Vai trabalhar para daqui a um tempo parar e só gastar com remédio. Então, fortaleçam a musculatura de vocês, cuidem do corpo de vocês, tá? Que é muito importante para a gente trabalhar por mais tempo e entregar um trabalho impecável para as nossas clientes também. Aí nessa parte vocês já podem ver esse lado que eu já trabalhei, como ficou liso, com brilho, a gente pode ver que está seladinho. Aquelas pontas que eu falei que antes estavam só com a escova, ainda assim estavam porosas. Olha como já mudou depois do processo de prancha. Já mudou bastante. Mas como eu falei com vocês, tava rala, né? Tava mais fina. Então, a gente aparou aí, não muito. A gente aparou um comprimento, mais ou menos uns 3 dedos, 3, 4 dedos, em formato de U. Porque se eu cortasse... Na verdade, eu cortei reto. Porque se eu cortasse... Ela não queria que eu cortasse em U, mas eu cortei reto. Por que eu tive esse pensamento do corte em U? Tem clientes que vêm e não querem cortar muito. Então, às vezes, à frente, o cabelo tá mais quebradinho, tá menor do que atrás. E aí, o corte que eu indico é o corte em U, para quem gosta de cabelão e não quer cortar muito, porque aí você consegue tirar aquele estragadinho que fica mais na frente e mantém o comprimento. Aí, eu já tinha pranchado e já estava hidratado. E aí, eu estava secando. Você pode ver que o cabelo ficou muito liso, somente com o secador. Fui batendo no secador para mostrar para ela, né, que como tinha ficado. Eu fiz o tratamento, como eu falei depois, eu fiz um tratamento de reconstrução dessa fibra, então eu devolvi aí todos os nutrientes que foram perdidos no processo de transformação de fio, né, porque apesar de todo o cuidado, é uma agressão, é uma química, a gente está mudando aí a estrutura desse fio, então eu fiz uma reconstrução. Você pode ver que o cabelo dela tá muito brilhoso, muito emoliente, mas você vê que as pontas, tá vendo ali? Ainda assim estão ralinhas e com um aspecto assim não tão bonito. Mas a gente tirou essas pontinhas aí e ficou sucesso. Olha aí, gente, só com a batida do secador. Olha como esse cabelo ficou alinhado. Eu mostrei pra ela. Aí passa rapidinho, claro, né? Mas eu mostrei pra ela como tava e ela já ficou super feliz.
E aí eu poderia mandar já a cliente ir assim para casa, mas eu optei por fazer o processo de prancha novamente, porque para selar também a reconstrução que a gente fez e para entregar, porque quando a gente prancha é um brilho diferente. Então eu queria que ela saísse daqui realizada. Então eu pranchei novamente esse cabelo, mas eu fiz prancha normal. Não foi muitas passadas não, só uma passadinha, só mesmo para selar a reconstrução no fio e dar aquele brilho diferente que a prancha dá, que a gente sabe, né? Então você pode ver como ficou muito liso, muito alinhadinho. Aí onde tá com a presilha, que eu não passei ainda a prancha, a gente já pode observar que a fibra ficou lisa, foi seco somente com o secador, tá? Eu peço mais uma vez desculpa porque eu não consegui filmar assim uma imagem bem focada, porque eu faço tudo sozinha, né? Então, para gravar, para posicionar a câmera, para fazer o cabelo, mudança de local de câmera, ter que colocar no lavatório e tal. Então, é um pouco complicado. Mas eu fiz o melhor que eu pude nesse dia e aí eu gravei. Esse aí que deu para gravar. E não é fácil. É cachorro que late, é carro que passa, é moto que passa. E a locução fica um pouco... Ai, do jeito que vocês estão vendo, né, gente? Mas eu tento. Mas eu acredito que eu consegui passar aí para vocês os pontos mais importantes de fazer selagem assim, cabelo grandão. E aí eu fui aparar as pontas dela. Não consegui gravar, gente, aparando certinho. Mas aí vocês podem ver como o cabelo ficou. Lembrando que depois de lavado, eu só sequei com o secador e passei ali a prancha só pra selar. E foi esse o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Fiquem com Deus. Beijão e até mais. Salmos 12:5-1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.